um bocadinho sobre mim e um convite. Estas são as promessas deste episódio. Anda daí para descobrir mais. Bem-vinda e bem-vindo ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparada? Preparado? Então, bora lá! Hoje resolvi partilhar contigo mais um bocadinho da minha história. Eu acho que ainda não tinha partilhado no podcast o porquê da Escola Portuguesa de Podcasting ter surgido. E tenho também um convite para te fazer. Por isso, aproveita este episódio da melhor forma para me conheceres melhor e também para poderes aceitar o meu convite, um convite tão especial que eu tenho hoje para ti. Então vou começar-te por falar de mim, da Liliana pequenina, da Liliana que com 5 anos se calhar já sabia muito bem o que é que queria. Até talvez mais do que ela própria pensava. Com 5 anos, a minha educadora perguntou-me, como a tantas outras crianças, o que é que eu queria ser quando fosse grande. E a minha resposta talvez tenha sido um pouquinho fora da caixa e talvez não tenha sido exatamente a resposta que a minha educadora procurava. Na verdade, eu não lhe respondi com uma profissão. Não, eu respondi, eu acho que com um sonho. Porque eu lhe respondi que eu gostava de ter uma escola. E acho que nunca mais pensei muito bem neste assunto de ter uma escola. Ou talvez sim. Na verdade, esta história da escola, desta história da educação, sempre esteve muito presente em mim. Eu sou educadora de infância e de formação e a educação é algo que me enche completamente as medidas. É algo pelo qual eu sou muito ligada. No entanto, ter uma escola nunca surgiu como um objetivo tão presente na minha vida de educadora, nem pouco mais ou menos. Os desafios eram mais que muitos e ter uma escola foi ficando, talvez, como um projeto dentro da gaveta. Foi sendo colocado para o lado com todos os afazeres que os educadores têm na preparação de atividades, no cuidado para com as crianças, na atenção para com os pais e as famílias. E, no fundo, este sonho da escola foi ficando de lado. Fui 15 anos educadora de infância. Eu costumo dizer que eu saí da educação, mas a educação não saiu de mim. No final de 2020, entrei de alma e coração no mundo do podcast. Ao aprender mais sobre podcast, ao pesquisar mais sobre o mundo do podcast, percebi que o podcast poderia ser para mim enquanto área profissional. Eu já ouvi o podcast há muito tempo. Eu diria que neste momento já ouvi o podcast talvez há 10, 12 anos. Ainda não só ouvia falar muito de podcast em Portugal, mas eu já passava grande parte dos meus fins de semana de fones a ouvir podcast enquanto fazia algumas tarefas domésticas ou enquanto estava mais dedicada à preparação de algumas atividades para as crianças. Mas foi no final de 2020 que eu realmente decidi explorar mais este mundo do podcast para poder aproveitar num outro projeto que eu tinha na área da educação e da parentalidade, neste mundo digital. Foi aí que eu realmente me apaixonei ainda mais pelo mundo do podcast. Eu percebi não só que para mim fazia cada vez mais sentido de ouvir podcast, mas que eu podia utilizar no meu negócio. Isto para mim foi um abrir de um outro mundo. Foi tão abrir para um outro mundo que eu comecei a partilhar com as pessoas que me eram próximas, no grupo de influência que eu estava de outros empreendedores. Daí surgir um convite para explicar como é que eu estava a colocar em prática, foi um pulinho. E outro convite para outra masterclass foi outro pulinho. E entretanto, início de 2021, surgiu a minha primeira turma de podcasters e depois outra e outra e outra e outra. E, entretanto, fica já aqui o spoiler alert. Vamos ter em breve a 7ª turma. Aqui a 4ª turma de PodLab. Preparem-se. Não digam que eu vos contei isto, ok? E continuei a trabalhar aqui na área da formação a nível do podcast,
desde setembro de 2022 a 100%. Mas quando estava a preparar-me para sair deste mundo da educação, comecei a perceber que se calhar eu precisava de algo mais abrangente e que talvez o podcast de negócio e a formação passava por aqui, mas eu queria depois também algo mais. Queria realmente poder apoiar os empreendedores, as empresas, a ter os seus podcasts de negócio de uma outra forma. E foi exatamente aí que surgiu a ideia da escola. Vem novamente à minha cabeça e por que não criar a primeira escola de podcast em Portugal? E na verdade foi exatamente isso que eu fiz. No dia 14 de outubro de 2021, a Escola Portuguesa de Podcasting é anunciada ao mundo e desde aí se assume como o centro de formação na área do podcast, mas também tem serviços para empresas, também tem serviços para empreendedores colocarem a sua voz no mundo. Tem, no fundo, aqui tudo aquilo que é necessário para que podcast de negócio possam acontecer e possam ver a luz do dia. E esta é a história realmente da Escola Portuguesa de Podcasting. Mas a Escola Portuguesa de Podcasting quer ainda ir mais além. E por isso agora surge aqui a parte do convite. Prepara-te! Tambores a rufar! A Escola Portuguesa de Podcasting, e eu vou aqui aproveitar para anunciar em primeira mão, está a organizar o Podcast Summit. E o que é isto do Podcast Summit? É realmente aqui um evento de 3 dias em que tu vais perceber como é que tu podes utilizar o podcast do teu negócio para fazer crescer o teu negócio. Vou ter aqui vários convidados, sim. Este Podcast Summit é composto por 3 palestras, 3 entrevistas, 3 mesas redondas, sim, vamos ter aqui vários convidados que vêm partilhar connosco como é que o podcast está a acontecer nos teus negócios, que estratégias é que estão a utilizar e de que forma é que o podcast tem contribuído para fazer crescer os seus negócios. Então, entre os convidados eu posso destacar a Ana Cristina Rosa, posso destacar a Vera Maia, a Filipa Maia e a Mariana Argui Lima, são aqui as convidadas para as entrevistas. Elas vêm partilhar connosco de que forma é que utilizam os seus podcasts nos seus negócios e como é que isso tem trazido resultados aos seus negócios em termos de crescimento. E posso partilhar convosco que nas mesas redondas vais também conhecer vários dos meus alunos em que vêm em primeira mão partilhar connosco como é que tem sido esta aventura de ter um podcast de negócio e vamos discutir aqui vários assuntos nas mesas redondas sobre o podcast de negócio. Então tu podes também conhecer em primeira mão não só empreendedores e empreendedoras que já têm negócios grandes e negócios de sucesso e como é que utilizam o seu podcast, mas também empreendedores como tu que estão a começar ou que ainda não têm os resultados que querem, mas que já utilizam o podcast nos seus negócios. Podes conhecê-los de forma mais próxima. E, além disso, temos 3 palestras. Como é que nós vamos comunicar mais e melhor dentro do podcast? Com a Daniela Crespo. A Daniela é coach de comunicação e vem partilhar connosco exatamente estratégias para comunicarmos mais e melhor dentro do podcast. Temos também James McSeel, que é a especialista em storytelling e vem partilhar connosco como é que nós podemos utilizar o storytelling no nosso podcast de negócio. E eu própria também vou estar, para além de ser aqui a anfitriã do Podcast Summit, também vou ter uma palestra onde vou partilhar contigo como é que o podcast pode ser utilizado para fazer crescer o teu negócio. Por isso fica aqui o meu convite para estares comigo, para estares connosco, aliás, dia 22, 23 e 24 de fevereiro, das 18 às 21 horas, onde tu podes ter realmente aqui um momento de partilha imensa de conhecimento, onde também vai haver aqui alguns momentos de networking e também aqui algumas surpresas e onde vais conhecer de perto estratégias para colocares em prática para utilizares o podcast no teu negócio. Este evento é 100% online, tem um bilhete gratuito para que tu possas assistir em direto e tem um bilhete VIP. Se tu quiseres fazer o upgrade para o bilhete VIP, para além de poderes assistir em direto, assistes ainda às gravações, tens acesso às gravações, tens acesso gratuito ao livro Falas para o Mundo, diretamente na tua casa, e ainda há uma sessão de perguntas e respostas que eu vou anunciar posteriormente.
Tudo isto por um valor de apenas 37€. Por isso é realmente aproveitares esta oportunidade para explorares, para saberes mais sobre o podcast de negócio. Eu vou deixar os links aqui em baixo na descrição deste episódio e dizer-te que fico à tua espera. Espero que este episódio tenha sido inspirador para ti, espero que te ajude também a fazeres crescer o teu negócio e espero ainda mais ver-te por lá, no Podcast Summit. Até lá, fica à tua espera. Mais um episódio que chega ao fim, mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, inscreve-te no Podcast Summit para saberes tudo sobre podcast de negócio e conheceres como é que é possível colocar um podcast de negócio a fazer crescer o nosso próprio negócio. Espero por ti. Um beijinho muito sonoro. Schwack!